Boa noite, tudo bom? Seja bem-vindo. Bom, só deixa eu mudar uma coisa. Bom, pessoal, então vamos começar, né? Então, primeira aula após a prova. Por mais que eu faça a correção da prova na frente de vocês, sempre é bom, assim, a gente dar uma olhadinha no que foi a prova, tá? Então, nada de tão diferente, nada de tão especial, mas vamos dar uma olhada. Então, a prova segue um padrão que me deram que deveria ser dessa forma, e eu, em todas as disciplinas que eu trabalho, eu procuro dividir metade da nota em questões objetivas e metade em questões subjetivas. Sabe como que é, né? Não dá para correr o risco de aprovar analfabeto funcional, né? E a gente tem bastante aí perto da gente. Então, qual que foi a ideia? Primeira pergunta, explique a importância do tone front top, né, tom da alta administração, para a eficácia de um programa de integridade. O que acontece com o programa se esse pilar falhar? Então, o que tinha que dizer aqui, né? Tinha que explicar que a direção tem que ter um apoio visível, inequívoco. Eu não posso ter dúvida de que a alta direção, que eu realmente quem administra a empresa está comprometida com a regularidade, com a questão da integridade, né? Se isto falhar, o que vai acontecer? Tudo vai passar uma ideia de que não tem valor algum e fica muito difícil de você colocar, exigir ética, né, de você fazer um padrão correto dentro do funcionamento da empresa, se não for transmitido por quem manda, né, os valores éticos. Então, quem está na administração tem que dar o exemplo, dentre outras coisas, tem que demonstrar seu comprometimento. É fácil de entender o seu interesse nisso, né, por conta dos riscos que o não comprometimento pode trazer, mas tem que ser transparente esta situação para gerar, assim, vamos chamar um engajamento dos demais funcionários, né, para que aquilo seja acreditado por todos os envolvidos, né. Na segunda pergunta, a gente perguntava a diferença entre risco inerente e risco residual, né? Então, o que eu tinha que dizer? Que o risco inerente, o risco bruto, é antes de qualquer coisa que eu faça para prevenir, de qualquer ação mitigatória, mitigar e diminuir, antes de tomar qualquer medida, qualquer cuidado, qualquer procedimento, qualquer forma de verificação, qualquer forma de rodízio ou de verificação de troca de funcionários, qualquer mecanismos que eu utilize para tentar evitar problemas para os meus controles internos. Então, antes de eu aplicar qualquer controle interno, eu tenho um risco. Ou aplico uma série de controle, uma série de medidas para evitar que problemas aconteçam, que desvio de conduta de funcionários aconteçam. O que acontece? Eu vou diminuir ao máximo a incidência desses problemas. Mas sempre alguma possibilidade existe, algum risco permanece, né? Então, permanecendo esse risco, eu vou chamar esse risco de risco residual. Então, essas são as duas coisas que a gente precisava dizer. O que é risco inerente ou bruto, ou seja, estou naquela atividade, isso tem um risco de, sei lá, de tratar com um funcionário, de um desvio de um funcionário, de um, sei lá, de um suborno, de uma supervalorização de alguma coisa, né, de um desvio de qualquer bem da empresa. Tenho esse risco? Tenho. Vou tomar uma série de medidas para mitigar, para diminuir esse risco. Mesmo tomando todas as medidas, ainda existe um pequeno risco de que isso aconteça. Este pequeno risco nós chamamos de risco residual. Tranquilo? Feita essa consideração, eu perguntava o que é o due diligência, né, integrada, que nada mais é que aquela ferramenta estratégica que demonstra, que tenta criar um parâmetro, né, de cuidados em que eu devo ter uma investigação um pouco mais criteriosa sempre que eu for trazer um terceiro para negociar com a minha empresa, para trabalhar comigo. Então, eu tenho um parceiro, um terceiro, um terceirizado,
seja lá quem for, eu tenho que ter medo com relação a suborno, risco, falcatrua, desvio, né? Então, trabalho escravo, fraude, todo que tipo de coisa eu posso ser contaminado com isso. Então, como eu posso ser contaminado com essa situação, eu tenho este procedimento que é uma análise mais criteriosa com relação a isso. Né? E a gente ali para quê? Para tentar identificar os red flags, ou seja, as bandeiras vermelhas que demonstram o risco ao qual eu vou estar submetido. Tudo bem? As objetivas, pessoal, é um pouco mais simples. Como que eu faço questão objetiva hoje, pessoal? Para vocês terem, assim, consciência da coisa, né? No passado, quando eu comecei a dar aula, isso há 20 anos atrás, né? Eu elaborei questões. Gente, era uma turma de direito bem complicada, quase nós matamos, porque eles queriam dizer que minhas questões estavam erradas, que dava dupla interpretação, então deu bastante confusão com relação a isso. Posso estar errado? Posso, não tinha tanta experiência, talvez alguma coisa poderia ter sido melhor. Para evitar esse tipo de problema, pessoal, já faz anos que eu assino um site de concurso, né, onde eu pego questões de todo tipo de lá. Durante muitos anos eu fiz isso. Assinava aquele site de concurso, pegava a questão de concurso e que não tinha sido anulado. Qual é o problema deste mecanismo, pessoal? Porque quando você vai buscar a questão de concurso, a questão do concurso ela nunca é tão direcionada quanto é o nosso estudo. Né? Então, um concurso ele abrange uma infinidade de coisas e às vezes eu tenho dentro de uma questão conteúdos que eu vou abordar o início da disciplina ou o final da disciplina, conteúdos que vocês não estudaram ainda ou que vão estudar ou que nem vão estudar. Então, é difícil de você garimpar essas coisas. Mas um pouco de trabalho, um pouco de cuidado, isso sempre é feito. Agora, pessoal, este ano a inteligência artificial mudou a minha vida, né, pessoal? Então, já usei várias inteligências, uso com bastante frequência, e hoje eu uso o notebook LM do Google, eu subo todas as minhas aulas lá, todo o material que eu passei para vocês, e digo, quero questões sobre tantas questões, assim, com tal nível de dificuldade, sobre o material que eu passei para vocês. Então, efetivamente, todas essas questões, tanto as subjetivas quanto as objetivas, foram elaborados pela inteligência artificial, levando em consideração o que continha no material que foi passado para vocês, das aulas, das apresentações. Por isso, pessoal, eu fico bem mais tranquilo e depois eu leio, vejo assim, não, realmente faz sentido, tudo isso foi tratado, e é mais fácil da gente ter tranquilidade com relação a essas perguntas. Inclusive, eram todas fáceis, né? Então, a primeira, no âmbito corporativo, a principal diferença entre compliance e auditoria reside na natureza de sua atuação. É correto afirmar que correta seria B, pessoal. O compliance atua de forma preventiva e rotineira. Não, compliance então é um mecanismo, é uma rotina, é um funcionamento da empresa. E a auditoria é uma situação pontual. Tem um problema específico, tem alguma coisa. Então, a auditoria é uma coisa esporádica que valia por amostragem um caso concreto, uma situação. Enquanto o compliance, ele deve fazer parte da cultura, da rotina da empresa. Tá? Então, um é esporádico e outro é rotineiro. A segunda pergunta colocava lá, a lei tal, lei anticorrupção, estabelece que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas por atos lesivos contra a administração pública. Esta responsabilidade é classificada como? Gente, várias coisas ali não tem muito sentido do que estão falando, mas a responsabilidade, né, dos atos lesivos contra a administração pública é objetiva. O que quer dizer isso? Não precisa provar culpa. Gerou prejuízo para a administração pública, tem que indenizar. Mas eu não tive culpa. Não interessa. Estava contratado, gerou prejuízo para a administração pública, gerou prejuízo para toda a comunidade e por conta disso você tem que pagar. Então, a resposta correta é o quê? Responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva é aquela que existe independente da demonstração de culpa. Qualquer coisa, pessoal, comente. Terceiro, qual é o pilar considerado o ponto de partida e a base de legitimidade para a implementação de qualquer programa de integridade efetivo, né?
Então, aqui foi bastante falado, até na primeira questão a gente já comentou isso, que é o comprometimento da auto-administração, né? Então, se não vir o exemplo de cima, não existe programa de compliance que funcione. É impossível fazer com que isso tenha resultado se eu não tomar cuidado com relação a isso, né? 4. Sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, né, e sua interface com contratos empresariais, é correto afirmar que ela afeta todas as fases do contrato, pré-contrato, execução e pós-contratual. Então, eu tenho que cuidar dos dados das pessoas, eu não posso deixar com que isso transpareça, não posso deixar isso livre para que as pessoas tenham acesso, né? Então, por quê? Porque eu devo cuidar dos dados que foram confiados a mim. Então, bem tranquilo, todos ali, todos estão certos, não tem como, somente um, somente outro, não. A responsabilidade sempre vai existir. De acordo com o Framework COSO, né, o componente que define o clima da organização estabelece a base para a cultura ética, de controle, é o ambiente de controle, né? Estava fácil ali, né? Porque estavam vários termos colocados, apesar de ser siglinhas, expressões típicas que nós mencionamos nas aulas, estavam presentes nas apresentações, tá? Sexta pergunta. No modelo de 3 linhas de defesa, a quem cabe a responsabilidade primária por identificar e gerenciar os riscos no dia a dia das operações? Primeira linha, a gestão operacional. Claro, lá onde está acontecendo, no pessoal está trabalhando no operacional. Esse pessoal tem que estar atento já para verificar os problemas possíveis. Sétimo, segundo o Código Civil Brasileiro, a liberdade de contratar é limitada por 2 princípios fundamentais citados na aula 5. São eles: função social do contrato, né? Então só faz sentido eu exigir um contrato ser colocado se ele não gerar prejuízo para a sociedade, tá? Então, a função social dele. Eu respeito a propriedade privada, os direitos de cada sujeito, mas eu não posso prejudicar a sociedade. Então, todo contrato tem que exercer uma função dentro da sociedade. E boa-fé objetiva, né? Todo mundo está de boa-fé até que se prove o contrário. E para o que me interessa é a boa-fé objetiva, que é aquela que eu vejo dos atos do sujeito. Não tem como eu conhecer a boa-fé subjetiva, que é aquela intenção que está na cabeça do sujeito. Mas eu consigo sim perceber, e esta é a ideia, analisar a boa-fé objetiva. Os atos do sujeito demonstram sua boa-fé objetiva. Tranquilo. Última pergunta. A nova lei de licitações trouxe inovações sobre a obrigatoriedade de programa de integridade. Qual o prazo máximo para o licitante vencedor implantar o programa em contratações de grande vulto? Então tem que implantar o compliance? Tenho que implantar. Como que eu faço isso? Quanto tempo eu tenho? Tenho 6 meses, pessoal. Isso estava no texto da lei e estava dentro do material que nós passamos para vocês. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida, alguma situação assim diferente com relação à lei? Eu sempre faço isso em sala, né? Porque às vezes eu levo o pacote de provas para vocês verem, para conferirem uma conta, alguma coisa, argumentar sobre a interpretação de alguma questão subjetiva. Infelizmente, nas aulas online, isso fica prejudicado, mas da mesma forma, se tiver interesse, necessidade de ver a prova, tá com a Lu lá, vocês estão autorizados para fazer isso e a gente conversa sem nenhuma dificuldade. Tranquilo? Mas, por enquanto, é isso. Bom, não podemos desacostumar, né, pessoal? Então, tem que falar um pouquinho com relação a um tema novo hoje, né? Então, o tema novo de hoje, pessoal, continuamos falando de compliance e contrato e vou falar de monitoramento, investigação, canal, procedimento, remediação. Então, tem um problema, constatei alguma coisa, então como é que eu funciono? Como que deve ser minha atuação, tá? Basicamente, eu devo, sem objetivo, como que vai ser esse monitoramento, como que eu vou fazer essa gestão do contrato. Devo mostrar ainda, nós devemos mencionar como é que funciona um canal de denúncias, o que é esse canal de denúncias, para que ele serve, qual é o que a gente pretende fazer.
estudar as etapas de uma investigação interna, né? Falar um pouquinho como que deve ser feita a investigação e quais as medidas que eu posso tomar depois, quando eu constatei que o problema existe, para tentar remediar o problema. Como é que eu resolvo o problema que eu estou enfrentando, tá ok? Então, são esses os objetivos da nossa fala de hoje, tá? Então, primeiro, um monitoramento, né, canais de denúncia, investigações e a remediação, matrizes e consequências. Tá? Então, primeiro, monitoramento no compliance. Quando eu falo monitoramento, talvez a primeira ideia que venha é como está ali um monitor com um gráfico, um índice tal, e um monitoramento. Isso é muito importante, né? Então, é considerado o quinto pilar da CGU, né? CGU, né, pessoal, nós já falamos anteriormente, mas caso alguém não tenha na mente, é a Controladoria Geral da União. A União, por ser um órgão público, por ser um órgão máximo, né, ser assim, está ligado ao Brasil como um todo, né, a União, né, obviamente que ela tem vários interesses, ela tem que ter muitos cuidados com relação a isso. Então, existe a Controladoria Geral da União que vai controlar se está tudo funcionando dentro dos padrões éticos corretos e morais, né, dentro da legalidade do seu funcionamento. E eu vou dizer para vocês que o monitoramento é considerado o quinto pilar, né, da Controladoria Geral da União, acompanhando as ações e avaliando resultados de tudo que acontece dentro da administração pública, né? Novamente, aqui eu faço aquela diferenciação. Monitoramento é algo rotineiro. Monitoramento é igual ao compliance que eu falei lá para vocês. O monitoramento ele faz parte da rotina da empresa, do dia a dia, do jeito da empresa. E auditoria, novamente, a gente tem que destacar, a auditoria não é um procedimento rotineiro. A auditoria é algo que acontece de forma aleatória quando eu verifico algum problema, quando eu tenho algum interesse, quando eu tenho alguma justificativa para que isso aconteça. Então, monitoramento no compliance é algo que tem que acontecer rotineiramente. Praticamente, compliance quer dizer o conjunto, né, de valores, mecanismos, forma de fazer para ser íntegro, né? E o monitoramento é aquele cuidado de ficar analisando tudo ponto a ponto, né? Que pode parecer até sinônimos, né? Mas compliance é um conjunto de coisas muito maiores que são constantes. E o monitoramento é uma ferramentazinha do compliance que também tem que acontecer constantemente. Por que eu faço isso, pessoal? Simplesmente para verificar se o programa que existe está funcionando, se ele está sendo levado em consideração, se ele é eficaz, se está trazendo resultado, se faz sentido eu gastar energia na manutenção de um compliance da forma com que ele está posto na empresa. Tudo bem? Vamos lá. Para fazer isso, pessoal, né, nós temos um ciclo, né, o PDCA, né? Coloquei coloridinho as letras para facilitar o entendimento. O PDCA quer dizer assim, plan, é uma sigla em inglês. Plan quer dizer planejar o sistema e enfrentar riscos. Então, PDCA começa com planejar a forma de tratar com os problemas. O do, em inglês, seria fazer. Então, executar e acompanhar as ações. Tá? Então, eu planejo e executo. Cheque, verificar a eficácia e investigar as falhas. Então, eu tenho que planejar, executar e verificar depois. Por último, eu tenho que agir corretivamente, né? Então, PDCA quer dizer planejar, executar, verificar e corrigir depois, tá ok? Então, assim funciona, esse é o ciclo, é desta forma que um programa de compliance efetivamente tem que funcionar, ele tem que ter um planejamento que possa e seja efetivamente executado. Uma vez executado, eu tenho que verificar se esse negócio está sendo funcional, se está justificando o que está acontecendo e, eventualmente, encontrei problemas, encontrei erros, eu tenho que agir corretivamente. Por isso, PDCA. Tá? Dentro dessas diversas ferramentas, dentro deste ciclo, dentro do monitoramento que nós acabamos de falar no slide anterior,
né? Eu vou ter transações que são um pouquinho mais críticas. Ah, por quê? Porque envolve mais dinheiro, porque tem um interesse político maior, tem um apego social maior. Então, sempre que eu estou diante de um problema relacionado a isso, e tiver possibilidade, é um sistema informatizado, tem algumas coisas assim de fé. Então, eu vou tentar colocar uma análise destas transações que me parecem mais críticas. Então, uma coisa é manter um monitoramento constante, mas dentro desse monitoramento constante, pegar assim, puxa vida, eu faço normalmente negociações de 100 a 150. Apareceu uma de 350, isso é diferente. Vamos dar uma analisada nessa diferença, por quê? Porque ela é anômala, ela é diferente das outras, ela me traz um risco muito maior. Então, faz parte da ideia, faz total sentido eu ter uma regra geral para aquilo que acontece na minha normalidade e criar mecanismos específicos, criar gatilhos para que, puxa vida, isso aqui está um pouquinho diferente. Por que está diferente? Vamos ver se está tudo certinho? Vamos ver se não tem nenhuma anomalia gerando prejuízo, se não tem nenhuma questão ética envolvida com relação a isso, né? Por onde que aparecem problemas, pessoal? Quando eu tenho doações, quando eu tenho patrocínios, quando eu estou envolvendo qualquer agente público de alguma forma. Então, sempre eu tenho que tomar um certo cuidado com relação a isso. E quando eu falo com compliance, eu estou falando do desvio de dinheiro, estou falando de reputação da empresa, estou falando do ganho de modo geral, estou falando de abalo à clientela, uma série de coisas. Um exemplo, pessoal, se você pegar ali, ó, foco, doações, patrocínio. Vamos pegar o exemplo do que está acontecendo nesta semana aqui no time do Operário, que eu moro aqui em Oficinas, moro relativamente perto do time do Operário, é umas 3 quadras daqui de casa. Dá para ver o estádio e dá para escutar o barulho, principalmente, e sofrer com o movimento dos carros quando tem jogo. Tá? Torço para o Operário, mas eu nunca vou lá porque eu sou muito pé frio. Mas o que eu digo para vocês? Por que eu estou lembrando disso? Por conta da palavra patrocínio. Não sei se vocês estão acompanhando, mas essa semana a Andressa Urach esteve aqui em Ponta Grossa, representando a Fatal Fans, né, que é um site de propaganda, de relacionamento, de garota de programa, de coisas de um modo geral. Né? Então, é um site de conteúdo adulto. Às vezes não é programa, mas é conteúdo adulto. Puxa vida, isso deu uma repercussão na cidade que vocês não têm noção. Teve mulher indo fazer manifestação lá, teve um monte de patrocinador que saiu, teve sócio que saiu, teve um jogo, as mulheres foram lá com faixa no jogo, dizendo que não gostam, uma série de coisas. Tenho alguma coisa contra eles receberem patrocínio de uma empresa como essa? Eu não, mas boa parte da sociedade tem. Tá? Então, eu particularmente digo para vocês, eles deveriam pôr muito na balança para ver, puxa vida, vamos ganhar dinheiro, mas vamos ficar famosos e vamos entrar na mídia por uma coisa que talvez não seja muito legal. Talvez aqueles outros patrocinadores que nós temos não queiram patrocinar um time que é patrocinado por um site de conteúdo adulto. Puxa vida, né? Então, assim, por mais que seja uma coisa diferente, né? E eu acredito que só o fato de ser uma coisa diferente, de ter todo um apelo na mídia, faz uma semana que está saindo manchete no jornal com relação a isso, um povo que brigou por isso, que falou aquilo, não sei o quê. Hoje eu vi que o total da contribuição do patrocínio vai ser 327 mil reais em parcelas de 27 mil reais por mês. Puxa vida, é bastante, mas não é tanto dinheiro assim para o tamanho da confusão que está sendo colocada. Então, assim, analisar transações críticas. Às vezes, não é porque é dinheiro, mas às vezes porque o patrocinador que está vindo tem uma carga tão negativa que eu não sei se vai me fazer bem. Será que vai ser legal para o Operário ter os jogadores dele andando com a camiseta assim, do Fatal Fans, que é um site de conteúdo adulto? Talvez não faça diferença nenhuma. Para mim, não faz diferença nenhuma.
mas muitas pessoas, muitos torcedores, assim, ficam extremamente ofendidos com relação a isso. Então, mais do que o dinheiro, pessoal, que eu acho que 327 mil reais no ano não é tanto dinheiro assim para o tamanho do negócio que eles envolvem, tem que se olhar para aquela a situação, para aquela negociação de uma forma específica. Dessa transação, será que vale a pena ou não? Não sei. Talvez seja exatamente o contrário do que eu estou falando. É uma visibilidade que eles podem achar que é positivo e não negativo. Não sei, tá? É um cuidado para cada um. Fica aí apenas a observação. Contratos, monitorar pagamentos sem lastro ou duplicados. Claro, né, pessoal? Tem que ver se não estão envolvidos com lavagem de dinheiro, de onde que vem o dinheiro, se o dinheiro é lícito, se não tem nada sendo pago em duplicidade, mas isso aqui é quase uma questão contábil, né? Canais de denúncia. Diga. Eu vi que ela só patrocinou porque em Ponta Grossa tinha muitos homens que usavam o site. E aí eles acharam que patrocinar o operário ia trazer muita relevância, mas foi totalmente ao contrário. Pois é, eu escutei essa notícia também, mas eu não sei até que ponto que eu acreditei nela, sabe? Tem um outro time lá no norte que já é patrocinado por eles, né? Mas assim, eu não sei dizer até que ponto. Eu sou sincero, eu não sabia, eu conheço outros sites, mas esse eu não conhecia. Quando eu vi o Disque Disque, eu entrei para ver o que era, tá? E só isso, talvez, assim, isso vai acontecer com muito mais frequência e alguém vai olhar, vai ficar, então vai gerar em alguma movimentação. Pro site é bom. Agora, eu realmente não sei se pro time é tão bom assim, porque a repercussão negativa foi muito grande, tá? Dentro dos torcedores ali, o pessoal que é sócio torcedor tem muita família, né? E a mulherada tá indignada, assim, sabe? Por exemplo, a deputada Mabel Canto, né? A Mabel tem a camiseta do Operário no seu gabinete lá. E ela fez uma pronunciação, porque ela defende muito a mulher, né? Então ela fez um pronunciamento falando muito mal, criticando muito esse patrocínio. Então, sei lá, fica o questionamento. Eu, para mim, indiferente, mas para muitas pessoas não é, né? Beleza? Só comentando. O que mais, pessoal? Canal de denúncia, né? Conceito. Canal de denúncia, puxa vida, houve uma irregularidade, tem que ter alguma forma de mencionar aquela irregularidade. Então, quando eu trabalhava na Croton, ou no PAR, como é uma companhia grande, funciona com uma mentalidade de uma multinacional, existia esses cartazinhos, viu alguma coisa, fale para isso, ligue para tal lugar, faça aquilo. Então a gente tinha muito com relação a isso. Tanto é que nós conversando com relação a fazer parte da CIPA, a gente acabou criando um cartazinho nosso, né, que era assim, tá vendo alguma coisa errada, alguma coisa que não tá legal, uma lâmpada queimada, uma cadeira quebrada, alguma coisa assim, nos procure. E foi criado um QR Code com um formuláriozinho para que o sujeito, fez alguma coisa, a gente recebia um ok para ir lá arrumar o que o cara fazia, né? Então, esse era um mecanismo simples que nós implantamos dentro da instituição de ensino para tentar resolver problema, porque às vezes o cara vai lá, acha ruim porque o quadro não está legal, porque o apagador está ruim, porque a luz está piscando, mas não vem falar para quem precisa, né? E quando o negócio é grande, né, se não tiver um encarregado direto para fazer isso, as pessoas acabam deixando e isso acaba ficando, pode gerar um problema. Para não ter problema com relação a isso, nós criamos esse mecanismo. Mas isso era o quê? Uma melhoria de uma questão física, alguma das nossas instalações. Quando você vai fazer um compliance, fazer alguma coisa assim, é muito importante você ter um mecanismo semelhante a esse para demonstrar uma denúncia. Tal cara está fazendo uma coisa errada, tal coisa não está legal. O sujeito está atendendo os parentes dele. Ele está furando, está respeitando a fila, está abrindo, está atrasando, está fazendo tal coisa. Então, muito comum. Então, tenho que criar um canal, né, que funcione, né, para que tanto o funcionário, quanto o terceiro, quanto o cliente possa ir lá e fazer uma denúncia. Olha, eu vi que tal coisa está acontecendo, tal coisa não está legal, né? Quando eu falo de uma empresa maior, tem um decreto dizendo, quando eu faço isso, eu tenho que ter ampla divulgação. Então, como é que eu vou fazer ampla divulgação hoje? Põe no site da empresa um bannerzinho, põe.
Põe edital? Põe. Ah, manda por e-mail? Manda, né? Confesso, eu recebia tanta coisa por e-mail, eu recebo até hoje tanta coisa por e-mail que eu não consigo ler meus e-mails. Nem grupo do WhatsApp eu leio, pessoal. Se precisar realmente falar comigo com urgência, ligue, eu atendo. Tá? Então vai ser uma coisa normal. Então tem que tomar o cuidado de fazer com que esse negócio funcione. Por quê? Para que eu tenha um mecanismo, para que a pessoa consiga ter tranquilidade, né, em fazer a denúncia e contar o que aconteceu. Às vezes a pessoa deixa de fazer isso porque não quer prejudicar alguém e acaba prejudicando o todo. Tá? Então você tem que criar um engajamento, tem que criar assim um convencimento de que uma atitude, que uma delação, né, não vai trazer prejuízo e sim vai trazer um benefício para a grande maioria. Né? Eu tenho que garantir anonimato, eu não posso ir lá e dizer quem falou, quem foi, que fez aquilo, né? Principalmente por quê? Porque se eu não garanto anonimato, se eu não guardo segredo quem fez a denúncia, eu gero a possibilidade de retaliação. Eu gero aquela coisa, puxa vida, o sujeito falou mal de mim, eu vou fazer alguma coisa. Tá? Então, isso é um problema que a gente verifica e um risco bastante grande. Pode ter certeza que a grande maioria das pessoas pensa em fazer uma denúncia e acaba não fazendo a denúncia com medo de uma retaliação, com medo de alguma atitude negativa em contrapartida. Tá? Requisitos. Para que um canal funcione, tem que ser acessível. Ou tem que estar na internet, tem que estar por e-mail, tem que ter um número de telefone para mandar uma mensagem, tem que ter lá uma continha do WhatsApp para aceitar isso. O ideal é que tenha as 3 modalidades, tá? Mas que seja funcional. Também não vai existir nada que gere um descrédito maior você criar um canal que não funcione, é você criar um canal que não dê retorno, né? Então, crie alguma coisa que seja abrangente, mas que funcione, tá? De preferência 24 horas. Eu vou ter que ter uma pessoa lá 24 horas sentada esperando? Não, cria um e-mail, dá alguma coisa, põe uma página. Põe um número do WhatsApp recebendo isso. É tão fácil de fazer isso hoje em dia e você deixa a pessoa com tranquilidade para que ela possa ir da casa dela, fazer uma coisa e ela não tem que se comprometer em fazer alguma coisa que pode gerar um certo desconforto dentro do próprio ambiente de trabalho, né? Novamente, pessoal, a confidencialidade, né? O fato de quem está apontando qualquer problema não ser exposto, né? Isso traz assim uma certa confiança, uma certa tranquilidade para dentro do programa. Se eu não conseguir garantir confidencialidade às pessoas que eventualmente fizeram uso do programa, que fizeram uso do canal para delatar alguma coisa, isso pode comprometer o funcionamento de tudo e acontece uma delação e não acontece nunca mais outra. Tá? Proteção e não retaliação, né? Sem segurança, né? Sem que eu não tome os cuidados necessários, né? Não funciona. Então, toma uma segurança. Se há alguma coisa realmente grave, se envolve crime, eu tenho que levar o conteúdo do Ministério Público, né? E isso tem que vir lá da administração. A administração tem que sempre demonstrar que aquilo existe, que ela acredita e que ela faz uso disso, tá? Mencionando assim, porque se eu colocar isso, se a administração, se a chefia demonstrar, olha, recebemos uma denúncia assim, fizemos tal coisa, recebemos, averiguamos, estava certo, não estava certo, era verdadeiro, não era verdadeiro, estava gerando prejuízo ou não. Então tem que existir uma certa contrapartida para que a pessoa se sinta motivada a fazer alguma coisa. Tá? Só mencionando ali a questão de denúncia vazam, né, que devem ser encaminhadas ao Ministério Público, por exemplo, eu já fiz centenas, talvez milhares de bancas de TCC, tá? De conclusão de curso. Para você ter uma ideia, durante anos, né, e já vai fazer uns 5 anos que eu fiz isso, eu ia acumulando os TCCs que eu tinha aqui em casa, então eu tinha um arquivo de TCC enorme, um monte, porque eu tinha dó de jogar os trabalhos que os alunos faziam. Mas chegou a um ponto que eu não tinha mais aonde depor,
Daí eu peguei, meu pai tem uma F1000, eu enchi a caçamba da F1000 inteirinha de TCC e levei para vender no papel velho. Deu quase R$ 200 de papel, para você ter uma ideia do quanto de papel que eu juntei. Tá? Então, efetivamente, tomar o cuidado com relação a isso, ver se isso funciona ou não, ter alguma coisa. O que eu ia dizer, pessoal? Mencionei isso porque eu fiz muita banca de TCC. E, eventualmente, pessoal, você está fazendo banca, já peguei várias, porque hoje em dia eu me sinto, como me chamar de burro, né? Me convidar para uma banca de TCC, eu olho para o TCC e eu percebo que não é o sujeito que escreveu. Pior ainda é eu olhar para o trabalho de TCC do sujeito e eu pegar plágio. Por quê? Porque plágio é crime. Tá? Ah, é crime? Sim. Então, quando a gente faz uma banca de TCC e você constata que naquele trabalho tem cópia deslavada de um outro trabalho que o cara não referendou, ou mesmo que referendou, não foi um trabalho, você não está citando da forma científica, você está efetivamente copiando, está fazendo plágio mesmo, e você tem que fazer o quê? Primeiro, reprova o sujeito. Beleza, são menores problemas, né? Reprova, o semestre que vem o cara faz outro TCC, vida que segue. Tá? Então isso não é problema. Agora, o correto é, estou numa banca formal para avaliar um aluno, esse aluno foi constatado que ele plagiou, plágio é crime? Sim, então eu tenho que fazer uma cartinha e dizer, olha, tal trabalho do fulano tem plágio, ó, seu Ministério Público, tome as medidas cabíveis. Porque é só assim que você moraliza as coisas. Só assim que o povo tem medo de fazer o plágio. E é assim que tem que funcionar na empresa também. Então eu constatei por meio do meu programa, alguém delatou alguma coisa, fui verificar o que era. Nossa, está acontecendo uma conduta que é criminosa. O que eu tenho que fazer? Tem que levar, seu Ministério Público, está acontecendo isso aqui na empresa. Faça o que você acha que tem que fazer. Beleza? Tem que funcionar desta forma. Não quando eu digo não retaliação, eu não tenho que punir, eu tenho que proteger quem delatou. E eu tenho que punir quem está fazendo algo errado. Claro, sempre levando atenção à proporcionalidade do que está acontecendo. Aqui, pessoal, quando nós falamos do KPI, que são aqueles índices, né? Então, são valores que vão servir para medir a confiança interna, para medir se está funcionando ou não, se tem agilidade, se a minha resposta está vindo, se eu estou sendo assertivo, né? Então, eu vou criar um canal de denúncias, um canal que me ajude a manter a integridade dentro da empresa, mas por isso que eu estou colocando o velocímetro aqui, porque o KPI, que são aqueles índices, né, relacionados à efetividade do meu programa de compliance, tem que estar em paridade com isso. Então, eu ponho o meu programa para funcionar e vou sempre olhando nos meus índices para ver, meu programa de compliance está funcionando, está dando resultado, as pessoas aderiram, as pessoas acreditam, ou é pura falácia, pura demagogia, estou só fazendo de conta que estou fazendo alguma coisa e não estou. Então, tomar um pouco de cuidado com relação a isso, tá? Da mesma forma, pessoal, se eu estiver trabalhando com um volume de dados grande, né, eu tenho que ter cuidados éticos, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, não tem que cuidar com relação aos dados. Então, se eu trabalho com um grande volume de dados, tem que ter mecanismos, tem que criar um algoritmo, né, que me ajude a procurar aquelas coisas que estão fora do padrão, aquelas coisas diferentes aonde estão possíveis fraudes, né? Hoje em dia, a IA, a inteligência artificial, consegue ajudar bastante nisso, desde que tenha alguém gerenciando essa coisa para que funcione de uma forma correta. Então, se eu tenho um grande volume de informação, eu tenho um compromisso, tem que ter assim, uma preocupação muito maior e não tem como hoje eu me esquivar da utilização de mecanismos eletrônicos, de inteligência artificial realmente, para me ajudar neste trabalho, né? Quando a gente fala aqui, pessoal, eu estou mencionando, puxa vida, os funcionários, as pessoas envolvidas, vou ter terceiros, né? Então, quando eu tenho terceiro dentro da minha empresa, vou tomar cuidado. Lista restritiva, mídias negativas, então vou
Vou contratar o cara para trabalhar, vou ver se ele não está envolvido em algum escândalo, em alguma situação. Vai ser meu vendedor, vai ser um representante meu, vou ver se ele não está no Serasa, se ele tem crédito, se ele não tem nenhum problema que desabone a conduta dele. Então, dá uma olhadinha na vida do sujeito para saber quem eu estou trazendo para dentro da minha organização. Sempre aplicar aquela dual diligência, né, integrativa, né, para tentar cuidar que o terceiro não contamine o funcionamento da minha empresa. Por quê? Porque eu tenho que lembrar que a regra de ouro, que o risco do terceiro não se terceiriza. Ou seja, aconteceu algum problema com um funcionário meu, eu sei que a responsabilidade é minha. Terceirizei uma atividade para que um terceiro fizesse, passei para uma outra empresa fazer, eu passei a função para ela. Mas se ela não for correta, se ela não for íntegra, o risco ainda me alcança. Tudo bem? Então, eu terceirizo por uma questão de facilitação de operação de custos. Tá? Talvez não é nem mais rentável, mas é mais tranquilo, é mais fácil, é mais objetivo. Eu não preciso me preocupar com aquilo, eu não preciso ter caminhão. Então, vou ter toda uma estrutura de transporte? Não, vou contratar uma transportadora, ela faz a distribuição para mim. Não vou me preocupar com isso. Mas, quando eu estou terceirizando alguma coisa, eu não estou tirando risco. O meu nome está lá, meu produto está lá, ele pode fazer alguma coisa, pode danificar o meu produto, vai chegar ao meu cliente e eu vou continuar sendo responsável. Então, a regra de ouro é que se eu tenho um terceiro, eu estou terceirizando uma atividade, mas eu ainda sou responsável por aquilo. Eu ainda tenho risco sobre o que o terceiro vai fazer para beneficiar, porque ele vai estar usando o meu nome. Tudo bem? Investigações, gatilho, né? Então, sempre que eu tenho uma denúncia, né, uma auditoria, ou no meu monitoramento surgiu alguma coisa, esses são o quê? Gatilhos. Por quê? Porque alguém denunciou. Porque foi feita uma auditoria, foi constatado um problema. Ou, naquele monitoramento rotineiro, uma bandeira vermelha apareceu. Então eu vou dar início ao quê? Uma busca, uma investigação para fazer com que aquele ilícito pare, né? E para aplicar alguma penalização, fazer alguma coisa para que aquilo resolva e até com um caráter educativo aquilo não seja mais praticado, né? Então, tem um acordo, é um processo maior, gerou algum problema, gerou uma ação penal, gerou um desfalque público. Então, posso fazer um acordo, posso participar, ajudar com que o Ministério Público apure algum problema, algum desvio, tentar remediar, tentar corrigir? Sim, a importância sempre é essa, demonstrar boa-fé em fazer isso, para que, a partir do momento que eu demonstro minha boa-fé em fazer isso, eu diminuo os danos que eu podem me alcançar em função dessa situação. Como que eu faço essas investigações? Então, teve uma denúncia, uma auditoria, um monitoramento, constatei alguma coisa errada. Daí eu vou fazer uma investigação. Como que eu faço a investigação? Pode ser pela própria equipe da empresa, dependendo do que aconteceu, ou mista, eu pego alguém da empresa e alguém de fora para dar uma olhada, para trabalhar junto, ou eu faço uma questão independente, que é algo absolutamente externo. Você veja que os desenhinhos ali estão dando uma ideia do que é interno, do que é misto e do que é externo, né? É comum, por exemplo, quando você tem um problema numa empresa, você vai lá e contrata uma empresa de auditoria. E vem técnicos de fora que não conhecem a empresa, mas que têm conhecimento para fazer o trabalho e vão estudar a empresa, normalmente a contabilidade, para conseguir constatar todos os problemas, ver o que for e verificar o que realmente está acontecendo. Independência e sigilo. Se eu vou fazer investigação, pessoal, eu tenho que ter, assim, independência e eu não posso falar, está acontecendo isso. Não, está investigando, não interessa o quê. Porque quanto maior a notícia, maior problema você vai ter com relação a isso, né? Então eu tenho que ter independência e sigilo para quê? Para que aquelas pessoas que estão fazendo investigação não sejam pressionadas, né? Não posso deixar com quem está investigando tenha qualquer interesse no caso, porque eu não posso ter conflito de interesse. Então teve um problema na empresa, nomeou uma pessoa para tratar desta situação.
Então, o que eu vou fazer com relação a isso? Né? Não pode ser ninguém que esteja envolvido. Vou mencionar outro exemplo de dia a dia de faculdade. Certo tempo, pessoal, né, também envolvendo trabalhos de conclusão de curso, não era uma banca que eu estava fazendo, né, mas o que acontece? Né? Vejam o que é o aluno inocente demais. Né? Eu, professor, membro de um monte de banca do TCC, a moça vem para mim e fala assim: nossa, professor, estou extremamente triste porque eu reprovei no meu TCC ontem. Ah, mas não se preocupe, você vai passar de novo, tal, vai fazer isso aqui, vai dar certo. Daí ela, professor, mas isso não é nada, porque eu fiz para mais 2 colegas e os 2 passaram, e no meu eu reprovei. Eu falei: puxa vida, você fez isso? Fiz. Quem foram os colegas? Foi fulano e Beltrano. Ela veio até o meu escritório, no núcleo de prática, e relatou isso. Puxa vida, o que eu faço, gente? Putz, o que eu tive que fazer? Ela saiu da minha sala, eu escrevi uma denúncia e protocolei na secretaria da faculdade. Ó, fulano de tal veio até mim, falou que fez o trabalho dela, reprovou, mas que ela fez o trabalho de fulano e Beltrano e cobrou R$ 1.000 de cada um para fazer o trabalho. Puxa vida, o que aconteceu? Foi instituída uma comissão, criaram alguns professores para ver o que acontecia, analisar aquela situação, e mesmo após a apresentação, esses trabalhos foram reprovados. Ah, era plágio? Não era plágio. Ah, foi só vendido. Então, esse não era crime, mas não era apto para aprovação. Né? Então, veja, cuidado com relação a isso. Nesta comissão, não podia estar eu que fiz a denúncia, eu só levei a notícia, assim como não deveriam estar o professor que orientou o trabalho. Teoricamente, o professor que orientou o trabalho também é conivente. Por quê? Porque ele disse que ele acompanhou aquele aluno fazendo o trabalho. E se aconteceu isso, ele não fez isso. Ah, então aí está o problema? Tá. Então eu estou só demonstrando assim, vamos criar uma comissão para investigar o que aconteceu, como é que está rolando o comércio de TCC na instituição? Vamos. Que os envolvidos não podem estar dentro dessa comissão. Ah, o orientador do trabalho que foi pego com plágio não pode estar dentro da comissão porque ele é envolvido também. Beleza? Lógico que eu tenho que reter provas, e-mails, documentos, tudo que eu puder para justificar o que eu estou fazendo. Qualquer decisão, qualquer coisa que vai ser feita, tem que ser efetivamente comprovada. Né? Vou fazer uma investigação assim do nada? Não, vamos sentar, vamos dizer, ó, o objetivo é verificar quem que está vendendo o TCC. Vou explicar aonde que é, qual que é o objetivo e como que eu vou buscar isso, as pessoas que eu vou ouvir e tal, toda aquela situação. Vou fazer uma logística, agendar, vou fazer uma... No caso, nós fizemos assim, ouvimos alguns alunos, algumas coisas, daí, então fizemos essa situação, entrevistamos algumas pessoas, tal, anotamos o que essas pessoas disseram, efetivamente formalizamos tudo isso para quê? Para demonstrar, ó, realmente, está vendo comércio, quem está vendendo é fulano e fulano de ciclano comprou. Ah, é isso que a gente tem que fazer? Sim, é isso que a gente tem que fazer. Beleza? Aqui, pessoal, eu como advogado, normalmente a gente fala audiência, né? Aqui, uma cultura de empresa, uma verificação, é isso quando eu vou entrevistar, né? Quando eu vou conversar com a pessoa que é delatada, aquela pessoa que está com uma prática equivocada, ou no meu caso aqui, quem vendia TCC, né? Vai falar com essa pessoa, tem que ter cuidado, né? Você não pode, tem que ser focado naquela situação, não pode ser grosseiro, né? Não pode ser mais rústico, mais ilegal, mais torpe do que a pessoa foi. Né? Então você tem que ter sempre educação, empatia, objetividade e tentar resolver, e não tem que ser bastante objetivo. Né? E normalmente, se eu vou ouvir alguém, vou tratar de alguma situação, essa pessoa sempre vai ser a última a ser ouvida. Tá? Porque ela tem direito a saber tudo o que falaram com relação a ela e argumentar com relação a isso. Se for o caso, fica quieto, né? Mas ela tem direito de pelo menos saber qual que é a acusação que estão fazendo com relação a essa. Né? Diante de tudo isso, eu vou
confrontar, né? Vou cruzar, ó, aqui eu tenho um documento, ó, tem uma mensagem tua que você mandou para fulano, ó, tem e-mail aqui que foi cobrado, ah, aqui tem um comprovante de pagamento, aqui tem um comprovante que você recebeu tal coisa, tá? Então, coisas assim devem ser catalogadas e tem que ser dado em algum momento a possibilidade para que a pessoa se manifeste. Quando a gente está falando disso, a gente está falando de uma investigação, e nessa investigação, a própria OAB coloca lá, ó, quem está sendo investigado, mesmo que num processo administrativo, tem direito de ter um advogado. Para que serve o advogado, pessoal? Para tentar ajudar a pessoa a se defender. Mostrar, juntar documentos, trazer justificativas, contar histórias, né? Efetivamente do que aconteceu e por que aconteceu. Então, não posso ter um advogado dentro de um procedimento desse? Posso. É bastante comum que isso aconteça. Chegou o final dessa investigação, vou fazer um relatóriozinho, vou narrar, aconteceu isso, foi evidenciado isso, ouvi um fulano contou isso, outro contou aquilo, dentro dos documentos que vieram a gente constatou isso ou não, né? Se tiver um conselho, um comitê, alguma coisa de ética eu encaminho, né? E eu vou fazer assim, uma publicidade genérica, né? Então não vou fazer muita propaganda disso, porque não é vantagem nem para a empresa, principalmente para os envolvidos, né? Causar prejuízo com relação a isso. Chegou uma decisão, né? Comprovou que teve algum ato ilícito, alguma coisa que aconteceu, eu tenho que ter alguma providência, né? Essa providência tem que acontecer o quê? Tem que evitar que aquilo aconteça de novo. Então, está acontecendo algo que é irregular? Tá. Então, o que eu faço? Eu vou fazer com que aquilo cesse imediatamente e vou tentar colocar uma solução para que aquilo não seja integrado. Outro exemplo, pessoal. Durante muito tempo eu fui presidente do Conselho de Ética aqui na OAB. Então, o Conselho de Ética é o quê? Bem compliance para advogado. Advogado que está sendo ético ou não. Dentro da advocacia tem muitas restrições à questão de propaganda. Não posso fazer propaganda, não posso mencionar uma série de coisas. Assim, é bastante restritivo o tipo de propaganda que o advogado pode fazer, né? Em outros lugares não é assim, né? Por exemplo, eu tinha aula com o professor Vamber, né? E o professor Vamber conta que ele viu nos Estados Unidos um outdoor que ele achava o máximo, né? Que era um outdoorzão assim, de um velhão assim, uma mesa cheia de livros, assim, meio aquela coisa estranha, assim, meio escura, né? E daí embaixo, se você tem um problema e ninguém pôde lhe ajudar, nós podemos. A advocacia, tal, não sei o quê, não sei o quê. Então, um troço assim bem estranho, uma coisa que você nunca vai ver no Brasil, porque no Brasil você não pode fazer propaganda desse tipo de atividade. Então não pode? Não, não pode. O que acontece? Que em Ponta Grossa, advogado conhecido, professor, colega lá da UEPG, né, tem um baita no escritório, estava com propaganda no jornal, de uma forma que não podia ser feita. O que aconteceu? Oficiamos, um monte de gente reclamou, daí eu falei, mas esse cara, eu não vou brigar com ele, né? O que eu fiz? Chamei, convidei-o para vir ao OAB. Sentamos para conversar. O que eu disse? Viu? Vamos resolver esse negócio? Vamos indicar. O que podemos fazer? Ele falou, primeiro, eu extingo o processo dizendo que você tirou o anúncio, e você tirou o anúncio, né? Não está mais aí? Tá, Ed, mas eu tiro. Então tire, porque senão eu vou ter que fazer com que o negócio vá adiante. Então eu chamei o cara, fiz aquela advertência, pedi encarecidamente para que ele parasse com aquele tipo de anúncio e tentei resolver, porque ele já tinha um nome conhecido, uma série de situações ali, não valia a pena puni-lo, né? Então ficou só na advertência. Mas eu não poderia, de forma alguma, permitir que aquele tipo de anúncio continuasse sem que nada fosse feito. Então, primeira coisa, determinar solução para evitar a reincidência, né? E tentar recuperar, tentar acabar com os prejuízos financeiros, reputacionais, né? Então, estou falando de prejuízo financeiro, dinheiro, se for dinheiro, devolver. A reputação, está gerando prejuízo à reputação? Pensar com relação a isso também. Tá? Consequências, pessoal, né? Quando eu vou dar alguma sanção, alguma penalização, sempre a pena tem que ser proporcional. Então, eu vou
advertir. Nesse caso, nunca tinha tido problema, então vamos advertir, né? Ah, o problema é maior, alguma coisa, vou suspender. Ah, você não adianta suspender, se o meu funcionário não é reincidente, já suspendi ele, já fiz o que fosse, vou demitir, porque o dano é maior, né? Se for um contrato, um terceiro, motiva, isso justifica que o contrato seja rescindido, né? E, eventualmente, né, eu tenho que dar chance para todo mundo se defender da mesma forma. E não é porque é um diretor, um chefe, que ele deve ser tratado de uma forma diferente de um empregado, mas inferior, né? Todo mundo tem que ser tratado da mesma forma. Todo mundo tem que ser cobrado quando o problema acontece. Claro que na prática isso é quase impossível, né? Dizer que eu vou ter o mesmo rigor com o gerente do que com o office boy. Deveria, mas isso não vai acontecer. Eventualmente teve um problema. Por que teve problema? Tem alguma coisa que a gente tem que mudar dentro da empresa para que esse problema não aconteça mais? Então, vamos atualizar as políticas internas. Ah, as pessoas não estão conscientes disso. Vamos fazer treinamento? Vamos mudar aí, reforçar os treinamentos, o condicionamento da equipe para evitar que isso aconteça, né? E, eventualmente, se for possível, implementar novos controles sistêmicos, né, que evitem que esse tipo de coisa seja repetido, né? Além disso, pessoal, ter um relatório, ter uma documentação, né, algo assim que seja dinâmico, que não seja prolixo, né, que demonstre para um conselho, para uma administração, o que está sendo feito, né? Tem que dar uma resposta para a administração da empresa para que ela saiba o problema que está acontecendo e que ela seja engajada, mas que ela também tenha conhecimento para tomar as decisões que achar que deve. Tudo bem? Obviamente, pessoal, que falar de compliance quando está tudo bonitinho é uma coisa. Agora, quando a gente está em crise, quando a gente está com problema financeiro, quando o nosso produto está em baixa no mercado, é mais difícil de falar de rigor ético, né? Então, normalmente, quando eu estou em época de crise, a crise é um ambiente propício para que as pessoas tentem tirar uma vantagem a mais, tentam fazer alguma coisa fora da regra, tentar tirar uma vantagem, ter algum lucro a mais. Então, neste momento, né, que eu devo fazer com que o meu compliance, que o meu mecanismo de cuidado seja um pouco mais efetivo, né? E é neste momento que a marca, que a empresa é efetivamente testada, né? Então, quando eu estou em crise, quando eu estou com uma dificuldade e eu consigo demonstrar valores éticos corretos, é que eu estou demonstrando que realmente a minha empresa, que a minha marca, que o meu funcionamento é correto. Independente do retorno que eu estou tendo, a minha conduta está sendo reta. Tudo bem? O que mais, pessoal? Então, resumindo, tem que ter um monitoramento constante, né? Tem que ter planejamento, tem que planejar, fazer, verificar e agir para corrigir. Então, esse é o PDCA. Planejar, fazer, verificar e corrigir. Canais tem que ser anônimo, né? E tem que ter acesso, proteção, né? Então, quando eu falo, é fundamental proteção e anonimato para quem fez a denúncia. E fazer investigações de forma imparcial e com rigor probatório, né? Remediar, corrigir as falhas que eu encontrei. Não adianta fazer tudo isso e não tomar nenhuma atitude para resolver no final o que aconteceu. Tudo bem? Basicamente, pessoal, a aula de hoje era isso, com algumas questões. Gente, em qual etapa o PDCA deve-se verificar a eficácia dos controles? É no planejar, fazer, verificar ou agir. Eu acho que está bem fácil, que é o checar, né? Cheque, né? Que é o C. Tudo bem? Qual é o requisito indispensável para a segurança do denunciante? Prêmio em dinheiro? Identificação aberta?
Garantia de não retaliação ou redes sociais? Lógico, né, pessoal, que é a garantia de não retaliação. O anonimato é a garantia. Terceiro, papel da auditoria interna, né? Para que serve? Gerir vendas, implementar controle diário, avaliação independente ou aprovar doações? A auditoria interna é aquela que existe mais próximo. Eu não me recordo bem. Implementar controles diários, professor. E faz mais sentido, né? Uma avaliação independente. A letra C, então, não é a letra B? É a letra C. Pensando assim como faz mais lógica implementar controles diários. Sim. É uma Tá? pegadinha, né? Com certeza. Com certeza. 4, pessoal. Investigações internas propriamente ditas são feitas por... Essa tem que ser a B, né, pessoal? Essa é a B. Opa. Bom, agora eu apertei demais e já entreguei a resposta dessa. Ação após a confirmação do ato lesivo. O que eu devo fazer, pessoal? Eu tenho que... Conta interrupção. Interrupção. Então, está fazendo alguma coisa que está gerando lesão, pessoal. O que eu tenho que fazer é evitar que isso perdure. Não posso deixar com que o problema continue. Tá ok? Então, pronta a interrupção. Tirando uma delas que ficou meio dúbia ali, que eu vou até dar uma analisada melhor, era isso, pessoal. Tudo bem? Tranquilo? Aproveitou a aula, pessoal? Como é que estão? Alguma coisa que eu ajudo vocês? Deixa eu fazer chamada, né? Faço chamada hoje, professor. Por hoje é só, pessoal. Então, peraí, vamos para a chamada, deixa eu compartilhar de novo aqui que fica mais fácil. Então, Cíntia está ali, Débora não está, Ellington está, Emily não está. A Emily tá, professor. Eu A tô, Natana. professor. Cadê você? É a Natana, professor. Acho que tá a Natana na frente. Ah, tá. Emily, tá certo, desculpe. Jean está ali, Matheus não está, Nicolas não está, Otávio não está, Pedro Gabriel não está, e a Raira está aí com 100%, né? Tranquilo, pessoal? Show de bola, professor. Da minha parte, estão dispensados. Qualquer coisa que eu possa ajudar, contem comigo, tá bom? Tranquilo, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.